Graças a Deus, você que nos acompanha em casa. Vamos à palavra do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Você que nos acompanha em casa, eu creio que esteja aparecendo aí para você também. Mateus 6, versículo 6 diz assim: Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Curve suas cabeças, vamos orar novamente. Hoje nós vamos falar sobre oração e nada melhor do que iniciar a mensagem orando. Você que também está em casa, ore comigo. Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos, pela tua presença em nosso meio e queremos clamar para que o Espírito Santo possa ficar ainda mais à vontade entre nós e possa revelar a porção da palavra que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Em teu nome, Jesus. Amém. O título dessa mensagem é O Segredo da Oração. Se eu perguntasse para você o que é oração, talvez a resposta que mais surgisse seria: oração é falar com Deus. Mas, talvez se eu estivesse aqui em uma igreja católica, talvez, ou de repente em uma comunidade espírita, ou qualquer outra religião, e aí eu perguntasse, não, mas o que é oração? Penso eu que eu iria receber diversas respostas. Oração, de repente, poderia ser chamado de reza. Eu não sei se você já assistiu filme legendado, né? Normalmente, quando a pessoa fala oração, a palavra que aparece dublado é reza. As pessoas estavam rezando. Não sei se você já percebeu isso. Mas diversas são as respostas para a oração. Só que algo que tem me inquietado desde muito tempo é que a oração para mim, e eu tenho que confessar isso para você antes de iniciar a mensagem, a oração para mim é um grande mistério de Deus. Não tão grande assim quanto o mistério da Trindade, né? Quem está fazendo o curso Fundamentos da Fé foi uma das últimas aulas que o nosso pastor ministrou sobre a Trindade. E eu confesso, pastor, que, assim, apesar da muito boa explicação e dos exemplos, para mim continua sendo um mistério. Porque foge da lógica humana. Como é que eu vou explicar para alguém que, olha, não, Deus é 3 em 1, é 1 em 3. Né? É o mesmo Deus, mas em 3 pessoas distintas. Eu sei que tem muitos exemplos. Santo Agostinho escreveu um livro só sobre isso. Mas para mim é um grande mistério de Deus. É algo que foge o raciocínio humano. É quase que indecifrável. E a oração, ela é também um grande mistério para mim. Um grande mistério. Não sei se para você. Mas por que ela é um grande mistério? Porque, veja, se eu creio que Deus, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, muitas vezes a gente pode se perguntar, por que eu vou orar? Né? E eu lidei com isso em hospital. Né? Em leito de UTI, eu vi pessoas lá, não só familiares, mas eu vi pessoas lá que, não, eu fui desenganado pelo médico. Aí gente, mas como é que foi desenganado pelo médico? Bom, o médico ele vai seguir o que ele estudou, o raciocínio dele ali. Né? Se ele identificou que, olha, não tem mais cura, não tem jeito, ele... Não é que esse desenganou, talvez a gente compreenda muito no nosso gueto religioso, né? Aqui no nosso meio. E a oração também. A oração também. Talvez se você que esteja nos acompanhando em casa, ou você que está aqui, talvez você já pode de repente ter vindo de outra igreja ou visitado outra igreja
E se você for em uma igreja chamada de Avivada, né? Lá você vai ver pessoas que oram em línguas que muita gente não compreende o que a pessoa está falando, ora em línguas ali. Aí muitas vezes a pessoa ela rodopia, ela, sabe, ela entra quase que em um êxtase. Oração. Só que se você for em uma igreja um pouco mais tradicional, como chama, né? Aí para quem é avivado diz que é igreja fria, né? Aí você chega lá, você vai ver pessoas talvez mais sérias, talvez fazendo assim. Oração. Eu não sei você, mas eu não tive uma criação religiosa. Mas apesar de não ter uma criação religiosa, eu lembro que, principalmente minha tia, que cuidou muito de mim, ela dizia, minha mãe também, meu filho, antes de dormir, você tem que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Santo Anjo. Eu não sei se alguém aqui, quando era criança, tinha essa prática, né? Eu lembro, confesso que o Pai Nosso e a Ave Maria eu não decorava muito, não. Eu só lembrava mais do Santo Anjo, né? E ali, depois que eu terminava, né, tem que ajoelhar, fazer assim, né? E não cheguei a fazer primeira comunhão também na Igreja Católica, mas eu lembro que para eu poder dormir enquanto criança, só depois que fizer isso. Eu poderia, durante o dia, sabe, não ter falado o nome de Deus, mas antes de dormir eu tinha que fazer assim, só depois disso aqui, não, agora você pode dormir. Oração. Talvez seja difícil para muitos de nós entendermos algumas orações, porque quer queira, quer não, nós vivemos em guetos, nós vivemos em ambientes. Então, aqui, no meio evangélico, nós temos muito costume de falar varão, né? Ô bênção, amado. Mas se você for em algum outro local, de repente um local de trabalho, até mesmo em alguma outra igreja de outra denominação, outro cunho, você vai olhar assim, o camarada vai dizer, gente, o que é isso? Né? O que é isso? Por quê? Porque cada gueto, cada religião, cada organismo, cada organização tem os seus costumes. E diante disso eu fiquei me perguntando, meu Deus, mas esse negócio da oração é muito complicado de entender, porque ao mesmo tempo que é um conceito fácil, né? O que é oração? Falar com Deus, certo, mas como é que eu falo com Deus? Eu falo com Deus assim, dobrando as mãos, eu falo com Deus rodopiando, quase em êxtase, eu falo com Deus em silêncio, ali me concentrando, meditando, como é? E eu pesquisei e procurei ler algumas coisas, né? E eu poderia, de repente, falar aqui, olha, existe a oração do tipo de confissão, que você confessa pecados. Existe a oração de arrependimento. Existe a oração intercessória, que você está clamando por alguém, né? E vários tipos de oração. Mas na noite de hoje, nós vamos procurar entender um pouco, compreender, refletir acerca do segredo da oração. Qual é o segredo que está por trás da oração? Hoje o Pai quer falar com você acerca disso. E a primeira coisa que eu tenho para falar depois dessa breve introdução é, se talvez você esteja aqui, ou você está acompanhando em casa, você talvez viva uma angústia de não saber orar, ou talvez você não sabe o que é oração e você quer compreender, eu preciso dizer que você não está sozinho. E Jesus, ele sabia tanto disso, que além de deixar uma oração modelo, que é o Pai Nosso, se você pegar aqui no texto de Mateus, capítulo 6, ele vai demonstrar lá a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo. Além de deixar uma oração modelo, ele deixa a incumbência ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa, assim, nos ajudar. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, Romanos 8, 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Olha, a Bíblia está dizendo que nós, enquanto filhos de Deus, nós não sabemos como orar. Não sabemos como orar. Talvez você esteja aqui e você diga, não, eu sei orar, eu sei orar. Talvez você saiba orar nos seus costumes.
naquilo que você foi ensinado. Né? Mas a Bíblia fala que, olha, da mesma forma o Espírito nos ajuda, porque em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar. Então Jesus, ele ensina o Pai Nosso, deixa o Pai Nosso como um modelo, mas ele deixa a incumbência para que o Espírito Santo possa nos auxiliar. E é aí onde nós vamos para a função do Espírito Santo na oração. O Espírito Santo, ele nos auxilia, ele intercede, ele traduz as nossas orações para Deus. Mas tem uma coisa, é preciso uma coisa, é preciso que você ore. Se nós lemos esse texto de Romanos 8:26, a primeira coisa que ele fala ali, a primeira parte, diz assim, olha, ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar. Então veja, o Espírito Santo, ele traduz a oração a Deus. É mais ou menos o seguinte, eu falei isso aqui de manhã. Aqui nós tivemos a conferência Fé. E aí nós tivemos dois irmãos que vieram lá dos Estados Unidos, né? Nas conferências. E aí foi necessário ter um tradutor aqui. Alguém que entendesse a língua dele e pudesse passar o que ele estava trazendo para a igreja. Aí eu pergunto para você, se esse irmão, né, que foi o Zeke e o Paul, se ele chegasse aqui para ministrar e ele não falasse nada e nem expressasse nada, ele simplesmente ficasse assim, iria adiantar um tradutor? Não iria. Não iria. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele coopera conosco. Então, é necessário, se você não sabe orar, mas você quer orar, você quer compreender a oração, ainda que você não saiba, é necessário que você ore. Porque é mais ou menos o seguinte, é como se a língua que Deus falasse fosse o português, um exemplo, e aí vem o Zeke para cá, ele começa a falar inglês. De repente vem alguém e começa a falar russo aqui, né? Então é necessário que alguém semelhante ao Espírito Santo traduza. Então é mais ou menos assim, é como se nós estivéssemos orando. Fizemos uma oração agora há pouco. É como se eu estivesse aqui orando e ao invés de ser a língua que Deus entende, que é o português, é como se fosse um russo para Deus. Só que Jesus morreu e ressuscitou por nós e deixou o Espírito Santo para que, ainda que a gente fale russo para Deus, ele traduza para o português. Mas para que chegue lá, é necessário que você ore, ainda que você não saiba orar. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. Veja, ele poderia colocar aí, foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele poderia colocar aí, o Espírito Santo, aí quando fala em Espírito, é o Espírito Santo. Ele nos ajuda, poderia colocar assim, ele nos ajuda na oração. Ponto. Mas ele não coloca, ele coloca assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Tem outra carta que Paulo escreve, acho que é aos Coríntios, salvo me engano, que ele diz assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então veja, se você sabe de tudo, se você é forte o tempo todo, e se você sabe orar, então você não precisa da ajuda. Isso me faz lembrar que tem outro texto que diz assim, que Deus ele ama quem é humilde, ele rejeita os soberbos. Então, ainda que nós possamos dizer, não, eu sei orar, porque minha mãe, meu pai, meu avô me ensinou a orar, e desde pequeno eu oro. Ei, você não sabe orar como deve. Então, o clamor dessa noite é que você que nos acompanha em casa e você que está aqui, que você possa ter a humildade de reconhecer que você precisa de ajuda, precisa de auxílio para orar. Sabe por quê? Porque não tem curso, por mais que seja bom você fazer curso, não tem curso, não tem livro, não tem apostila, não tem material que seja o suficiente para que você possa aprender a orar como convém. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar. E hoje em dia tem curso para tudo, né? Tem curso, eu vi um curso, irmão, curso para aprender a falar em línguas. Eu vi isso, curso para aprender a falar em línguas.
com todo respeito, se você já fez esse curso, ou se você entende que esse curso vai lhe ensinar a falar línguas, eu vou dizer para você, talvez lhe ensine até a falar em línguas conforme o costume, de repente, da igreja, do ambiente que você está ali. Mas você não sabe orar como convém. Você não sabe orar como convém. Então, o Espírito Santo, ele traduz as nossas orações para Deus. Mas é preciso que você ore. Se você não ora, e quando eu falo você orar, não é só você exprimir palavras, mas é que se você não sabe orar, que você possa exprimir sentimentos. Vamos pegar aqui o exemplo do Zé e do Paul. Vamos supor que eles vieram para cá, para a conferência, e aí ele sentou aqui e ele não fala nada. Mas aí ele começa a chorar. De repente ele começa a demonstrar uma angústia ou de repente uma ira. Ele faz cara de raiva, ele começa assim. Bom, se o tradutor vai estar conectado com ele, o que é que o tradutor vai fazer? Vai expressar, vai tentar ao menos, né? Porque ele é tradutor, ele não é de repente um ator, né? Mas ele vai tentar expressar aquilo que o mensageiro está trazendo. Mas veja, uma coisa é você expressar pelo menos um sentimento. Outra coisa é você não expressar nada, sabe? Então, ore. É preciso que você ore. Terceira coisa. Primeiro a gente viu que você não está sozinho nesse ato de não saber orar. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar a orar. É preciso que nós possamos orar junto com o Espírito Santo. Mas isso aqui é um tanto pesado. Mas a oração, ela envolve mais ação diante a palavra de Deus do que diante as nossas próprias palavras. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. O que é que esse texto está dizendo aqui para a gente aplicar? Olha, não adianta eu aprender forma de oração, eu orar bonito, eu falar de repente uma oração extensa, eu concluí um curso de oração e aí eu comecei a falar bonito e perdi a vergonha. Não adianta nós orarmos bonito se nós não procuramos antes orar e viver aquilo que Deus já falou através da palavra dele. É mais ou menos o seguinte, e eu tô dizendo isso aqui porque eu vejo isso e vejo isso muito no meu trabalho. Aqui também já vira e mexe, chega algumas pessoas aqui mal intencionadas, penso eu, e elas chegam aqui para pedir coisas, então elas já chegam aqui mostrando a credencial. Não, porque está aqui minha carteirinha de diácono aqui da igreja, né? Aí a pessoa vem como se o pastor fosse menino, né? Aí vem, não, porque eu sou diácono aqui da igreja tal, mas aí ele conta uma história, inventa uma história bem mirabolante e tal, faça uma oração. Eu lembro certa feita que estava até eu e Joás aqui, e aí chegou um camarada, o camarada contou uma história tão arrepiante assim, de que ele ia vir matar uma pessoa. Olha que coisa. Né? Eu fiquei até preocupado comigo e com o Joás aqui, né? Eu disse, olha, daqui a pouco atenda ele daí de fora. Mas ele contou uma história lá, sabe? E aí Joás deu uma palavra de Deus para ele. E aí esse camarada disse, não, eu estou sentindo mesmo que é de Deus. Ou seja, sabe, ele sabia o dialeto, ele sabia os costumes que nós cristãos desenvolvemos na igreja. Né? Ele sabia tudo aquilo, aí faz uma oração ali, só que na verdade aquele camarada lá, ele estava mal intencionado, ele queria ganhar dinheiro fácil. E nós verificamos a situação. Então não adianta a gente falar um dialeto bonito, palavras bonitas, se nós não procuramos ouvir o que Deus já falou. É mais ou menos o seguinte, de repente o camarada ele está passando por problema no casamento. Eu disse isso de manhã.
Aí eu pergunto para você, você quer que Deus restaure o seu casamento? Você quer que Deus restaure a sua família? Você quer que Deus restaure o seu relacionamento com seu filho? De repente você quer que Deus restaure o relacionamento com seu pai? Irmão, não adianta chegar aqui e dizer, Rickson, ore por mim, ou pastor, ore por mim. Não adianta pedir oração se a gente não procura abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos e procurar obedecer o que Deus já falou. É mais ou menos assim, eu vejo isso no trabalho. Aí o camarada bate na esposa, e tem a cara de pau de chegar, Deus, transforme o meu relacionamento. Eu olho assim, meu Deus do céu, não tem sentido, é ilógico. Por quê? Porque, olha o que a palavra de Deus diz. Esposo, ame as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Bom, Deus já falou como é que você deve amar a sua esposa. Você quer que Deus transforme o seu casamento? Peça a Deus para que você ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Porque fica ilógico, aí de repente é um problema financeiro. Aí a pessoa está passando por problema na empresa ou no trabalho. Aí ela de repente quer pedir oração a Deus, mas ei, veja o que Deus já falou na palavra dele acerca de prosperidade, acerca de bênçãos financeiras e procure honrar o que ele já falou. Sabe por quê? Sabe por que Deus não responde, via de regra, ele não responde a oração assim? Porque ele não pode ir de encontro àquilo que ele já falou, a palavra dele. Deus não é mentiroso não, irmão. Deus nunca vai de encontro à palavra dele. Deus é fiel, não é fiel a mim e fiel a você. Deus é fiel à palavra dele. Porque, veja, Deus seria mentiroso se ele dissesse assim, não, ore para mim para que eu possa restaurar o seu casamento, mas você ora para Deus no domingo e quando chega na segunda você está batendo na esposa. Ou de repente a esposa não honra o marido. Não adianta. E esse ponto, ele é tão visível na espiritualidade, na religião que a gente vive no nosso país, que é isso que a gente vê. Uma cena que escandalizou, e eu falo aqui, não é para querer escandalizar você, mas é para poder chamar a atenção de como nós estamos vivendo em coisa assim ilógica. De ver político fazendo oração porque estava recebendo propina, como se Deus fosse abençoar aquilo. Só pelo fato de fazer uma oração e de ser, de repente, um pastor, sei lá. Não, irmão, Deus nunca que ele vai abençoar aquilo. Nunca. Por quê? Porque vai de encontro ao que a palavra dele falou. Com isso aqui eu não quero desestimular você para que você ore pedindo para que Deus, liberte você, para que Deus restaure. Não, ore. Mas antes de você fazer essa oração, ore a Deus e peça para que os seus olhos sejam abertos e você consiga enxergar o que ele já falou. Sabe por quê? Porque não adianta. Não adianta a gente viver uma fé que ora e entrega a Deus no domingo, mas quando chega na segunda, na terça, na quarta, porque tem culto, né? Vamos botar assim, segunda a pessoa ainda tô firme com Deus. Aí quando chega na terça-feira, aí a pessoa já está esfriando assim na fé, ela precisa, né, de um empurrão. Então, são duas coisas, dois extremos que nós acabamos caindo aí. Um extremo é o da culpa e do medo. Que extremo é esse? É mais ou menos o seguinte: para que é que eu vou orar a Deus? Para que é que eu vou pedir para que Deus transforme a minha vida se eu não consigo obedecer e não consigo viver de acordo com a palavra dele? Então, já que eu não consigo mesmo, eu vou viver de qualquer jeito. Esse é o cabra safado, né? Como a gente chama em Aracaju ou aqui no Nordeste. Esse é o cabra safado. Ele olha assim e diz, é que eu não consigo viver assim mesmo. Aí ou ele desiste da caminhada ou ele vive uma vida dupla. Uma vida dupla. No domingo ele ora bonito, ele canta bonito, mas quando chega na segunda, foi por água abaixo, tudo aquilo. Ou essa pessoa vive a culpa e o medo. A culpa por não ser quem deveria ser em Deus, né? E o medo de repente se relacionar com as pessoas. A gente está tão banalizado porque as pessoas elas perdem até a reverência a Deus. Então, o medo acaba que nem é muitas vezes de Deus, mas acaba sendo do pastor, acaba sendo de repente do líder ali da igreja, né? E aí a pessoa vive assim, culpa e medo. É mais ou menos uma gangorra.
eu não peco, eu estou bem, né? Quando eu peco, eu estou mal. E ela vive assim. Isso, para o psicológico da pessoa, é horrível. Não caia nesses extremos. Não caia nesses extremos. Seja sincero diante de Deus. Desenvolva uma vida de oração a Deus. Eu dei esse exemplo pela manhã, eu até brinquei lá com o pessoal lá em casa. Se minha esposa estiver vendo, espero que ela não fique com raiva. Mas é mais ou menos assim. Tem muitas coisas, irmão, ela não está aqui. Não sei se ela está assistindo, né? Mas vai ficar salva, é bem provável que ela veja. Mas não tem problema não. Tem muita coisa em Luana, minha esposa, que eu oro a Deus e eu quero que mude, sabe? Tem muita coisa assim que seria bom, né? Se mudasse nela, né? Aí eu chego diante de Deus e digo, Deus, muda minha esposa. Aí o Espírito Santo vem para mim e diz, você quer que eu mude sua esposa? Então faça o seguinte, ame ela como meu filho amou a igreja. Dê a vida por ela. Se você der a vida por ela, aí sim você tem uma moral para poder orar e pedir para que Deus transforme ela. Aí foi aí que eu olhei para mim e disse, melhor eu procurar primeiro morrer, né, morrer com um amor sacrificial, né? Eu dar a minha vida pela minha esposa e pela minha família para depois orar. Então, Deus transforme, Deus abençoe a minha esposa, eu amo muito. Mas é isso. Antes de você pedir algo a Deus, procure ver se Deus já falou sobre aquilo. E medite naquilo. Por quê? Porque existem propósitos específicos de Deus, né, que nós devemos orar e pedir mesmo para que Deus revele. Por exemplo, um curso universitário. Aí o camarada é jovem ou ele está em dúvida em que profissão seguir. Não só curso, mas está em dúvida em que profissão seguir. Aí ele, mas Deus, qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é o caminho que eu devo seguir, Melissa? Eu toco violão ou toco contrabaixo? Eu toco, sei lá, bateria ou eu toco piano? Qual o caminho que eu devo seguir, Deus? Bom, vá para a palavra. Primeira coisa, vá lá. Dê uma lida lá. Sabe por quê? Porque o mau caratismo está tão grande no nosso país que a gente vê pessoas orando porque recebeu propina. A gente vê muitas vezes pessoas... eu não sei se você já passou por isso, irmão. Não estou aqui querendo botar o dedo na sua ferida ou na sua cara, não. Mas deixe Deus falar. Eu, certa feita, passei por ali, por um caminho ali, e aí eu vi uma pessoa dizendo bem assim para outra, olha, não, porque Deus vai te abençoar, né? E você vai pegar a mercadoria fiado, e você vai passar fiado. Aí eu, meu Deus do céu, não, Deus nunca vai aprovar isso, não. Mas é mais ou menos isso. Aí você está na dúvida que profissão seguir, aí você olha e diz, Deus, que profissão eu devo seguir? A de bicheiro, vou trabalhar com o jogo do bicho, que é ilegal. Vou trabalhar com prostituição, que é condenado pela palavra de Deus, é repudiado pela palavra de Deus, ou eu vou seguir outra carreira. Não tem lógica eu orar, sabe? Vá para a palavra primeiro, veja o que é que a palavra diz. Se a palavra não esclareceu de maneira bem específica, aí você parte para a oração. Sabe? Então, quando nós estamos na família, nós queremos restaurar a família, eu muitas vezes tenho um problema para resolver, eu digo, Deus, faz o seguinte, o Senhor já falou o que é que eu devo fazer, então faz o seguinte, Deus, me ajuda para que eu possa entender o ambiente propício, para que eu possa conversar com a minha esposa, com o meu filho. Você está passando por um problema no trabalho, com o seu chefe, ora assim, diz, Deus, me ajuda a dar discernimento, coloca as palavras para que eu possa honrar o meu chefe, para que eu possa conversar com ele em um momento propício, para que a gente possa resolver os problemas. Nós queremos prosperar financeiramente, crescer financeiramente, mas a oração que muitas vezes eu digo por mim, que eu fiz é, Deus, me prospera, abre as portas, me abençoa financeiramente, né? Mas ao invés de orar assim, por que eu não oro assim? Deus, me dá criatividade, para que eu possa prosperar, de repente abrir um negócio, de repente, sabe, trabalhar com algum serviço, mas Deus me dá criatividade. Mas não, nós queremos que fazer a oração e chegar amanhã, ou então no aplicativo do banco, né, abrir aqui e cair na conta o dinheiro. Aí fica difícil. Então,
A oração, ela envolve mais ação do que arrepio. Ela envolve mais ação, atitude diante da palavra de Deus do que uma sensação, do que um sentimento. É por isso que a Bíblia fala em Mateus 6,5 que, olha, quando vocês orarem, não seja que nem essas pessoas, sabe, que ora bonito, sabe, que fala bonito lá no domingo e tal, mas quando chega na segunda, tudo aquilo que elas oraram parece que cai por terra. Tudo aquilo que elas entregaram a Deus, que elas pediram a Deus ou que elas falaram para Deus, fica feio durante a semana. Não seja que nem eles, porque eles já tiveram a recompensa ali. Mas vocês serão recompensados no grande dia. No dia em que o Senhor vir e dizer assim, olha, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Salmo 66, versículo 18, diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Não é que quando você peca, Deus ele não escuta você. Não, ele escuta. Mas o que esse texto está falando, a palavra acalentar ali, acalentar-se, é mais ou menos o seguinte: a partir do momento em que eu desobedeço a Deus, em que eu tenho o conhecimento do que é certo e do que é errado. E eu disse pela manhã que eu creio que todo ser humano, independentemente da cultura, independentemente da religião, no fundo, quando ele abre o entendimento, né? Que ele tem um entendimento, uma criança, um bebê, né? Por exemplo, Luna, minha filha, ela não adianta eu dizer, filha, faça isso, faça aquilo. Que é natural do ser humano desobedecer, mas chega um momento na vida do ser humano que ele começa a ter as suas faculdades mentais, o discernimento, que pode ter certeza, ele sabe o que é certo e o que é errado. A lei brasileira diz que a pessoa não pode usar como desculpa para desobedecer a lei de que ela desconhece. É mais ou menos o seguinte, o camarada vai e mata alguém. Ele não pode chegar e dizer, eu não sabia que matar era errado. Meu amigo, se você não sabe, você deveria saber. Então, penso eu, e eu não estou sozinho nessa, tem muitos teólogos, muitos estudiosos que pensam assim também, que independentemente até da cultura, a pessoa sabe no fundo o que é certo e o que é errado. E quando nós passamos o filtro na palavra de Deus, aí mais ainda. É o que a gente chama de moral, que está aqui dentro. A gente sabe que matar é errado. Não precisa alguém chegar e dizer, olha, não faça isso. A gente sabe. Então esse texto está dizendo o seguinte, que a partir do momento em que eu acalento, o que é acalentar? É que eu passo a mão no meu pecado, a partir do momento em que o pecado não me entristece mais, a partir do momento em que o pecado se torna um costume na minha vida, e pecado aqui que eu falo é desobedecer a Deus, é a independência total de Deus, certo? É não dar valor, não considerar aquilo que Deus já falou. Então, a partir do momento que eu acalento o pecado no coração, o Senhor não me ouve. Por quê? Porque não adianta. Claro, Deus é soberano e tem momentos específicos na história humana e na história das nossas vidas também, em que pode acontecer o que for, não, vai acontecer de acordo com que Deus, de acordo com um plano maior dele, ainda que a gente não entenda. Eu dei esse exemplo, por exemplo, Jonas, profeta Jonas. Deus chega para Jonas e diz, Jonas, você vai para Nínive, você vai pregar para o meu povo ali. Deus não queria saber se Jonas estava a fim de ir para Nínive ou não. Foi uma ordem. Aí o que é que Jonas faz? Jonas compra a passagem para outro lugar, né? Aí acontece meio que um naufrágio ali, um grande peixe, para não dizer uma baleia, uma cachalote ou o que quer que seja, um grande peixe engole ele passa 3 dias ali, 3 noites, e a baleia ou esse grande animal aquático vai e joga ele para Nínive, ele vai para Nínive. Então tem coisas que nós não entendemos hoje, mas Deus em sua soberania, Ele faz acontecer independentemente das nossas escolhas, porque Ele tem um plano maior. E aí se entenda com Deus, né? Mas a regra é de que nós temos o arbítrio. A regra é que nós temos a oportunidade de escolher. Então, quando de repente você olha para um viciado que está passando aí na rua, certo?
Você olha para um viciado ou alguém que sofre com um problema de vício. Teve algum dia na vida dele que ele foi livre. E não estou aqui dizendo, irmão, não estou querendo jogar pedra, dizer, não, agora você é responsável, tal, é culpa sua, tal, mas teve um momento na vida dele que essa pessoa ela era livre, mas por conta das circunstâncias ela escolheu aquilo e acabou se envolvendo até o ponto que ela não consegue se libertar mais sozinha. Uma vez eu conversava com uma pessoa que estava na rua e eu parei, conversei algumas vezes com ela, tal, queria tirar essa pessoa de lá. E aí essa pessoa era uma vizinha minha, morava num apartamento aqui, e ela dizia, não, eu sou formada em Direito, estava na rua, viciada em crack, eu sou formada em Direito, mas por conta da perda da minha mãe, alguma coisa assim, do meu pai, da minha mãe, né, aí eu passei por uma depressão, tal, e hoje eu estou aqui, viciada em crack, alguém formado em Direito. Veja, um momento na vida dessa pessoa, antes dela dar o primeiro gole ou fumar pela primeira vez ali um cachimbo, o que seja, ela tinha a oportunidade de escolher. Aí você vai dizer, Diego, mas não é justo, tem pessoas que não têm as mesmas oportunidades que outras, né? Tem pessoas que nascem em um contexto de conflito ali e tal. Eu sei disso, eu sei. E luto para que cada vez mais essas injustiças elas diminuam. Mas não muda o fato de que essa pessoa ela tinha, por mais difícil que seja, né? E é revoltante a gente olhar para um vestibular, a gente olhar de repente para um concurso onde vai concorrer alguém que estudou nas melhores escolas e alguém que mal tinha escola para estudar. É injusto, eu sei disso. E é uma oportunidade que não é equilibrada, mas tinha a liberdade ali. E com Deus, com o pecado é assim. Não estou dizendo aqui que você sempre escolhe e você nunca peca. Não, por toda essa vida aqui você vai pecar. Você vai pecar. Mas aqui eu estou falando de vícios, aqui eu estou falando de se acostumar com o pecado. E já estamos falando de pecado, era sobre a oração, mas tudo bem. Vamos lá. A oração, ela envolve mais a razão do que a emoção propriamente dita. Romanos 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a oração é um momento ali em que há uma renovação da mente. É mais ou menos o seguinte: eu chego diante de Deus, nem sei que palavra falar diante de Deus, nem sei o que dizer, mas eu estou lá, eu chego diante de Deus e eu entrego a Deus aquilo que eu estou sentindo, eu entrego a Deus as minhas angústias, eu entrego a Deus a minha vontade de repente sabe, aquela vontade de... Eu não confesso que eu não tenho essa dificuldade não no trabalho, mas eu sei que tem pessoas talvez aqui e que nos acompanham em casa que tem, né? Aquela vontade de esganar o chefe e dizer assim, rapaz, o chefe... Ou então aquele colega de trabalho que lhe persegue. Aí oração é isso, é uma renovação da mente. Eu entrego a Deus toda a minha sujeira de pensamentos e de desejos. E o que é que Deus faz? Ele entrega os desígnios dele, ele entrega a vontade dele, ele entrega... Quanto mais a gente vai sendo humilde diante de Deus em oração, mais Deus vai revelando a mente dele. E aí Deus vai revelando a mente dele, Deus vai revelando, não é que Deus revela por completo, em plenitude, isso eu creio que nunca vai acontecer, mas ele vai revelando a palavra dele, e aí a gente vai nessa relação, é quase que assim, é como se eu dou algo ruim para Deus, Deus puxa para ele, o sacrifício de Jesus ali limpa, e aí ele devolve, limpo para nós. É uma renovação de mente, é uma expansão de mente, é por isso... Irmão, é por isso você que nos acompanha em casa, que a oração é muito mais do que sentimento. Porque sentimento, você pode vir aqui, você pode de repente até sentir Deus falar com você, você se arrepiar, você chorar. Mas se não tiver razão, se não tiver uma busca por conhecer o coração de Deus, por conhecer a verdade de Deus, não vai adiantar. Você vai se arrepiar, você vai chorar, mas quando chegar a segunda-feira, nada vai mudar.
E não é isso que nós desejamos aqui. Tanto é que nós investimos muito em quê? Em cursos, em conhecer a Deus. E nisto consiste a vida, né? Em conhecer a Deus. Já dizia a canção, né? Eu quero conhecer. Sempre eu falo da canção, porque eu acho que quando a gente lembra da canção, a música tem um poder incrível. Quando você canta, você já lembra ali de uma grande verdade. Tem um poder tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas a vida consiste nisso, conhecer a Deus e ser achado nele. Ou seja, eu entregar a Deus todas as minhas angústias, todos os meus desejos ruins, e eu receber de Deus a mente e o coração dele, até o ponto em que eu vou cada vez mais me parecendo com Jesus. Me parecendo com Jesus. E para se parecer com Jesus, a gente não precisa dizer que é crente, não precisa dizer que vai à igreja, não. É natural. É por isso que a oração, ela envolve razão. Mas quando eu falo razão, conhecimento, não é um conhecimento só de cursos, um conhecimento só teórico, mas é um conhecimento de vivência, de experiência, de estar lá com Deus. Ainda que você nem sabe o que falar, até porque o Espírito Santo ele vai traduzir, né? Ele vai traduzir. Olha lá, por causa do sacrifício de Jesus e através dele, você pode entrar na presença de Deus em oração. O pastor leu esse texto no domingo passado, na finalização da série A Aliança, né? A Aliança Eterna, que é o texto que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Então veja, pelo fato de Jesus ter morrido e ressuscitado por você, ter dado a vida por você, se você teve um encontro com Deus, você reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você pode entrar na presença de Deus com confiança. Eu vou nem usar essa palavra, eu vou usar a palavra coragem, com autoridade diante de Deus. Então, não caia no extremo do cabra safado, da sem-vergonhice, mas também não caia no extremo da culpa e do medo. Por quê? Porque já foi pago o preço para que você possa, com ousadia, entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala que o povo, ali está falando do contexto de Israel. Então você vai ver o verbo como se já aconteceu. Diz assim, ó: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha lá, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Ali está num contexto, mas eu quero aplicar para nós hoje. O que é que as Escrituras nos ensinam? Elas dizem assim, olha, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, para que eu possa entrar com autoridade, com confiança diante de Deus, eu tenho que saber o que Jesus fez. Eu tenho que saber aqui o que Hebreus está dizendo. E se eu estou dizendo aqui para você, de Hebreus, você pode pegar sua Bíblia, confirmar. Se a Bíblia está dizendo que através de Jesus, eu posso entrar com confiança, com autoridade, com coragem diante de Deus, por que eu vou ficar vivendo a culpa e o medo? Então, muitas vezes a gente vive a culpa e o medo porque a gente vive o desconhecimento. A gente vive a espiritualidade, a gente vive a nossa relação com Deus baseado muitas vezes em emoção. Em vir receber uma oração. Até o ponto de você ligar os jornais e ver o Ministério Público investigando o camarada porque o camarada prometeu um feijão que cura do coronavírus. Eu olho e digo, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer? É revoltante, mas não é revoltante, não é só por causa da pessoa, não é para escandalizar a igreja. É revoltante porque você está lidando, irmão, com a noiva de Jesus, com os filhos de Deus. E isso eu digo assim, meu Deus, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, vamos nos esforçar, nos esmerar para conhecer a Deus, para conhecer o que Ele já falou aqui, para que isso não aconteça nas nossas vidas.
para que a gente não seja enganado e para que a gente não viva a culpa e o medo. A culpa ali de, eu não consigo, sabe? Eu sou um lixo, me desculpe o termo, mas aí você pega a Bíblia diz, não, olha, você é precioso, sabe? Você é filho de Deus. Se você teve um encontro com Deus, o Espírito Santo selou no seu coração que você é filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu não vou medir o meu valor baseado no que... Eu tenho até que segurar as palavras para não dar um palavrão gospel, mas, sabe, se chega alguém e diz, você só vai ser abençoado se você fizer isso. Então, vamos para a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. Então, se eu sou filho de Deus, eu não vou viver culpa e medo. Eu não vou viver uma relação com Deus onde domingo eu estou lá. E eu já compartilhei esse testemunho aqui. Eu vivi muito isso na minha adolescência, quando eu estava caminhando, o início da caminhada com Deus. Eu pecava durante a semana, sofria de um vício, pecava. Aí quando chegava domingo, eu esperava chegar domingo. Eu nem orava em casa, porque eu não tinha nem mais força, nem mais coragem. Eu me sentia tão mal, tão mal. Aí eu disse, não, vou esperar para quando chegar, né? O pastor fizer a oração assim, quem quer voltar para Jesus? Acontece que quase todo domingo, eu só não levantava a mão, o pastor ia para frente, para não ficar algo assim, meio feio, né? Para não ficar algo, não sei se feio, para não ficar algo talvez constrangedor. Porque como é que pode? O camarada está ali, está na escola bíblica, está tocando, sei lá, está fazendo o que... E todo domingo está aceitando a Jesus. Aí eu vivia isso, mas como foi que eu consegui vencer? Como foi que a gente consegue se libertar de vícios e tal? Quando a gente entende que a oração, a intimidade com Deus, ela é muito mais do que um domingo. É muito mais do que um encontro aqui, mas é uma vida, é uma relação diária. E aí onde a gente chega no próximo ponto, a oração envolve persistência. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim, orem continuamente. Orem continuamente. Aí você vai dizer, mas eu não sei orar. Ore continuamente. Ainda que você não saiba que palavra usar, ore, esteja lá. Normalmente quem é casado que consegue explicar melhor, né? A gente que é casado explica melhor. Quando a gente começa a namorar e aí a gente tem um compromisso ali com a namorada, ou quando de repente está aquela paquera, né? Você está em casa e de repente você está procurando alguém para casar tal, e está até paquerando aí, está pedindo discernimento a Deus. E aí de repente você marca um lanche com a pessoa, você de repente vai fazer algo, apesar que na pandemia agora, né? Tá difícil, aí você não. Aí você chega lá para sua paquera, eu não sei nem se esse termo tá na moda, mas você chega para aquela pessoa que você tá ali, né? Para aquela jovem e tal, e você, aquela mulher, e aí você diz, não, vamos sair, vamos de repente, vamos aqui, vamos aqui na lanchonete, aqui perto. Aí você marca, não, hora tal, a gente se encontra lá. E aí quando dá aquele horário, aí o camarada não vai. Irmão, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Mas confesse para mim, você que está em casa aí sentado, você perde pontos com a pessoa. Penso eu que, talvez se eu fosse mulher, eu ia dizer, como é que eu vou de repente confiar os meus filhos, confiar sabe, o governo do meu lado, da minha família, para alguém que não foi capaz nem de honrar um compromisso de comer um hambúrguer? É difícil. Você perde pontos. Agora, com isso aqui eu não estou dizendo que você perde pontos com Deus quando você deixa de orar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou tentando aqui mostrar para você, para que você possa entrar e sentir o que Deus sente, talvez. Porque nós vimos no curso, né, pastor? Fundamentos da Fé. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, nada. E aí... Deus, ele está lá, você assumiu um compromisso com Deus, sabe, uma caminhada com Deus e sabe, buscar crescer nele. E aí você diz, não, eu vou buscar a Deus. E aí Deus está lá, aguardando você, esperando você para, talvez só para te ouvir, ou então para não falar nada, talvez, mas só para estar junto mesmo. E aí nós não vamos. Nós não vamos. Aí o que é que a Bíblia diz? Orem continuamente. Esteja, ainda que você não tenha uma palavra para dizer para Deus, mas expresse seu sentimento, esteja lá. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo ele se entristece. Você não perde pontos com Deus, mas você o entristece.
Orem, Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O vencedor, seja em oração, seja em profissão, o que é que seja, o vencedor é aquele que persiste. É aquele que persiste, mesmo quando ele erra 1, 2, 3 vezes. Né? A gente vê as histórias de sucesso aí, Silvio Santos, a gente vê a história de Silas Malafaia, você pode gostar ou não dele, mas a gente vê a história dele, quebrou, faliu não sei quantas vezes, mas persistiu. Oração é uma vida de persistência, não é uma vida de emoção, como nós falamos, é uma vida de persistência. Ah, mas hoje eu estou um pouco mais cansado. De repente, a gente fala, né, que a fila da oração na madrugada ela é menor. A gente brinca. Claro que é um sentido poético, né, um sentido figurado. E aí a gente, não, vou assumir um compromisso com Deus e toda vez que eu acordar, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair de casa, eu vou ter um encontro com Deus ali. Eu vou ler um versículo, eu vou... Né? E aí a gente vai, hoje eu estou um pouco mais cansado, hoje eu não quero, sabe? Você está um pouco mais cansado, ainda que você nem, de repente, leia o que você queria ler ali da palavra de Deus, ainda que você nem ore o quanto você gostaria de orar, mas esteja lá, persista, 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 persista. Porque de tanto persistir, se torna um hábito e entra por osmose, entra no automático, assim, que você consegue fazer. Você consegue. É por isso que não tem curso, não tem coisa que seja capaz de substituir a experiência, a persistência, a prática. Já chegando no fim, a oração, ela envolve relacionamento. Dois tipos de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Jesus, quando ele traz a oração modelo, a oração do Pai Nosso, pode perceber, está até em Mateus 6, ele não fala o Pai meu, o meu Pai. Muito embora a gente ora muitas vezes, e acho que boa parte das orações dos cristãos é sempre em primeira pessoa, né? É no eu, meu Deus, né? É minha igreja, tal, é sempre o meu. Mas a oração do Pai Nosso, ela é linda porque ela ensina isso, ela diz assim, olha, Pai Nosso. Quando está no momento da oração, que é o momento de você pedir algo a Deus, né, ele diz o pão nosso. Não diz o meu pão, diz o pão nosso. Por quê? Porque Jesus sabe que a caminhada, a vida de oração, ela envolve nós, o eu, para com Deus, mas ela envolve também o meu próximo. E na verdade, aí já é um ensino para levar a gente lá para um pensamento ainda mais avançado, ainda mais elevado. Quando nós entendemos que o Pai é nosso, quando nós entendemos que o pão é nosso, que não é simplesmente o meu Deus, mas é o nosso Deus, aí nós entendemos que não se trata de nós, se trata de Deus e é tudo dele, se trata dos propósitos dele. Quando nós entendemos que a minha família, não se trata da minha família simplesmente, mas se trata de um propósito de Deus para restaurar o mundo, para restaurar a sociedade, aí nós começamos a sentar na mesa de reunião com Deus. Aí Deus começa a revelar cada vez mais coisas profundas e mais específicas. Por quê? Porque nós entendemos que o Pai é nosso, nós entendemos que o pão é nosso. Venha o teu reino. Eu falei isso pela manhã. Você já imaginou se a gente orasse assim? Venha o teu reino, Deus. Porque eu vou viver sozinho aqui, só eu no teu reino. Qual o sentido disso? Não tem. O reino, quando nós oramos assim, venha o teu reino, é para que essa cultura do reino, ela venha na minha vida, na vida da minha família, mas para que ela venha na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, para que ela venha na vida da sociedade. É por isso que a oração, ela envolve relacionamento. Né, pastor? E por que hoje a gente vê os especialistas falando e nosso pastor ensina muito isso aqui na igreja? Por que as pessoas têm dificuldade em se relacionar com as outras?
Pode ser cristão, pode ser quem for. Por que tem dificuldade? Primeiro, porque tem dificuldade em se relacionar com Deus. Talvez as suas orações tenham sido muito o eu. Mas eu quero fazer essa deixa aqui. Comece a orar mais o nós. O que é oração? Para a gente quase que concluir. Podia pegar aqui, pegar o conceito de algum livro, mas o que é oração? Oração é o encontro das vontades. Da vontade do homem para com a vontade de Deus e de Deus para com o homem. E nesse momento, nessa experiência da oração, elas se encontram. E no momento que elas se encontram, é aí que vai ser o momento mesmo da verdade. Se eu vou pegar os meus desejos, se eu vou pegar o eu e vou aceitar o nós, ou se eu vou continuar no eu. É na oração o momento em que o ser humano se encontra com o Criador do Universo e entrega nas mãos dele os seus desígnios, seus maiores e mais obscuros intentos do coração. Já para finalizar, se você não sabe orar, sabe o que é que você pode fazer? Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, conversar com seu pai em secreto, mas mais do que isso, submeta a sua vontade a dele. Porque senão não adianta, irmão. Não adianta a gente, orar, fazer campanha, se a gente não submete a nossa vontade a dele. Porque Deus, e isso é uma das coisas que eu acho mais lindo em Deus, é que Deus, apesar de ser soberano, apesar de ser todo poderoso, Deus é humilde. Deus vem em Jesus e, através de Jesus, ele nos mostra isso. Ele diz o seguinte: olha, eu poderia ter criado você como como uma marionete, como um boneco onde eu controlo. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Tem muito a questão do dilema, né? Se Deus é todo poderoso, por que ele não resolve os problemas do mundo? Então é porque ele não é poderoso. E se Deus é bom, se Deus é poderoso e não resolve os problemas do mundo, é porque ou ele não é poderoso, ou ele é bom, mas não é poderoso, ou ele é poderoso e não é bom. Porque não tem como você ver a situação que o mundo está e Deus não resolve. Mas Deus é tão lindo que ele nos ama tanto, que deu o seu Filho para dar a oportunidade para que diante do caos, para que diante da humilhação que ele sofreu, nós possamos escolher caminhar com ele. Ele nos dá essa oportunidade. Como eu estou dizendo, via de regra, tem casos que são do jeito de Deus, porque tem um propósito maior que a gente não está entendendo ali. Mas ele nos dá essa oportunidade. Só que só vai adiantar se nós, humildemente e com sinceridade, nós entregarmos as nossas vontades a Ele. É por isso que nós vamos ver alguns versículos na Bíblia que diz assim, e que as pessoas pegam de maneira egoísta e oram. Por isso que não dá certo. Aí a pessoa pega o versículo da Bíblia que diz, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei. Pegue o contexto do versículo. Pegue o que é que Jesus estava ensinando ali. Porque veja, se eu me relaciono tanto com Deus, e se eu entrego, se eu submeto a minha vontade a Deus, ao ponto da minha vontade não importar diante da vontade de Deus, e da vontade de Deus ser soberana na minha vida, e dele ser o primeiro, então, meu irmão, o que eu pedir vai estar de acordo com a vontade dele. É por isso que, antes de qualquer oração, antes de clamar algo, vamos entregar. Nós podemos até achar que Deus está errado. Nós podemos até brigar com Deus no bom sentido. Dizer, não, Deus, diante dessa situação, eu estou achando que isso aqui está errado. O melhor é fazer isso. Mas, já que a tua palavra diz ao contrário, mesmo não entendendo e mesmo indo contra a minha vontade, eu vou obedecer. Porque eu sei que a sua vontade é o melhor para mim. Amém?